in certain bondages and blindness in certain areas. Nos mantendo em certas prisões e correntes em algumas áreas. So by sitting at this table, you're honoring Yahuwah. Então, ao sentarmos nessa mesa, vocês honram a Yahweh. And you're honoring us as well. Vocês honram a nós também. Especially with all the choices on the spiritual menu nowadays. Especialmente com todas as escolhas nesses menus virtuais. I've entitled this message Preaching for a Few Hours. Eu intitulei essa mensagem que pregarei por algumas horas. That's right, a few hours. Sim, algumas horas. Ending the butchering of 2 Peter chapter 3. Terminando os cortes de 2 de Pedro, capítulo 3. Ending the butchering of 2 Peter chapter 3. Terminando os cortes de 2 Pedro, capítulo 3. There are more people who want to argue than want to sit down and learn. Há mais pessoas querendo discutir do que pessoas querendo sentar e aprender. Even on Friday night in the Zoom meetings. Até na sexta-noite nas reuniões do Zoom. People ask questions. As pessoas fazem perguntas. That we've covered for the last 16 weeks. Que nós cobrimos pelas últimas 16 semanas. That tells me they're listening somewhere else. Isso me diz que eles estão ouvindo outro lugar. Or they haven't taken the time to study with us. Ou eles não tomaram tempo para estudar conosco. So you want me to bring you up to date in 5 minutes. Então vocês querem que eu te atualize em 5 minutos. That's disrespectful to me and to you as a student. Isso é desrespeitoso comigo e com vocês como estudantes. If I really want to know something before I challenge you or I debate you, I'm going to make sure I watch your entire series, write down my questions, and come to you in humility and not argumentative to spirit. But if you haven't watched 5 minutes, you really shouldn't be debating. Antes de eu te perguntar alguma coisa, eu tenho que primeiro assistir toda a tua série, depois anotar minhas perguntas e vir em humildade, não no espírito argumentativo. Agora, se eu não assistir 5 minutos, por que eu vou tentar debater? But it is incumbent upon me, mas é incumbente sobre mim, as long as I have kadosh breath in me, enquanto eu tiver o vento kadosh em mim, to teach and reveal and restore all the things of Acts 3:21. Ensinar e revelar todas as coisas de Atos 3:21. That the Ruach is restoring to me. Que o Ruach tem restaurado para mim. He restores to me, and then I have the ability to restore to you. Ele restaura para mim e eu tenho a habilidade de restaurar para vocês. Lower it, Yosh. Yeah, a little bit. So again, this message, ending the butchering. Então, de novo, terminando os cortes of 2 Peter 3. De 2 de Pedro 3. Is that better, Yosh? Still too loud. Or you can just put the microphone a little bit further from you. Second, better? Better, way better. 2 Peter 3. 2 de Pedro 3. Is the ultimate. É o definitivo. The ultimate of all ultimates. O definitivo de todos os definitivos. The gold standard of the futurists. O padrão de ouro dos futuristas. Which is most of you listening online. Que é a maioria de vocês ouvindo na internet. Preparing for the end of the world. Se preparando para o fim do mundo. 2 Peter 3 and its misapplication. 2 de Pedro 3 e as suas má aplicações. Is responsible for many people missing. São responsáveis por muitas pessoas errando. The understanding that Yahushua returned in the first century as he promised, just like he rose from the dead as he promised. O entendimento de que Yahushua voltou no primeiro século, assim como ele prometeu, assim como ele voltou dos mortos, como ele disse que faria. If he did not rise from the dead, we should not be following him. Se ele não tivesse levantado dos mortos, a gente não deveria estar seguindo ele. And I'm going to staple that to this statement. E eu vou gravar isso nessa declaração. If he did not return when he time-stamped himself to return, we should not be Bible believers. Ele não voltou quando ele disse que voltaria, nós não deveríamos ser crentes na Bíblia. This is not just big stuff, this is hot potato stuff. Isso aqui não é só coisa grande, isso aqui é a batata quente da nossa fé. And you better not burn your tongue with a hot potato that's not of Yahuwah. E é melhor você não queimar a tua língua com a batata quente que não vem. How many know that feeling when you have a hot food, you burn your... It's not a fun feeling. Quem aqui sabe que quando queima a boca não é uma coisa boa? You do? You're different. It's okay to be different. All right. So we've got
to get Second Peter down Então nós temos que entender 2 de Pedro, because its misapplication leads to an eschaton that is muchísimo loquísimo. porque a sua má aplicação leva a um escatom que é muitíssimo louco. But before I get to 2 Peter 3, we've got to go to Hebrews chapter 12. Mas antes da gente chegar em 2 de Pedro 3, nós temos que ir para Hebreus 12. Tackling the twisting of 2 Peter chapter 3. Vamos dar uma olhada no torcer de 2 de Pedro 3. So we start in that tackling the twisting or ending the butchering Então nós começamos nesse abordar do torcer ou no terminar dos cortes in Hebrews chapter 12, de Hebreus 12, verse 22. versículo 22. Avrim 12:22. Avrim 12, 22. But you, saints of the Most High, Mas vocês que do Shin do Altíssimo have come to Har Zion. vieram para o Har Sion. You've come to the city of the living Eloha, Vocês vieram para a cidade do Aloha vivo, the real heavenly Yerushalayim, a Yerushalayim celestial verdadeira, to an innumerable multitude of heavenly melachim. para uma multidão inumerável de malachim celestiais. And as we said today during worship, to the gathering of the assembly of Yahusha, E como nós dissemos hoje durante o louvor, para a reunião da Assembleia de Yahusha, who are the Bachorim, the firstborn, que são os Bachorim, os primogênitos, of those whose names are enrolled in the Shamayam. daqueles cujos nomes estão escritos nos Shamayam. And to Yahuwah the Shofet, the judge of all, and to the Ruachim of Tzadikim made perfect. E a Yahweh, que é o Shofet, o juiz de tudo, e aos Ruachim dos justos feitos perfeitos. Where is my mom, Hannah Konachowski? Onde é que está minha mãe, a Hannah Kunichowski? Where is Tova? Where is our dear Benjamin? Onde é que está a Tová? Onde é que está o nosso querido Benjamim? In the congregation of the firstborn, virgins for Yahusha, their past wiped out, their names written in the Lamb's book of life, and they are the spirits of the Zadokites in heaven, whose spirits have already been made perfect, past tense. Na They're congregação, not waiting for the second coming. na congregação dos primogênitos virgens para Yahweh, com seu passado limpo, não estão esperando a segunda vinda, porque eles já foram feitos perfeitos. And we come to the high priest Yahusha Yahuwah, E nós chegamos ao sumo sacerdote Yahusha Yahweh, the mediator of the Brit Chadashah, o mediador da Brit Hadashah, the everlasting messianic age. a era messiânica perpétua. See, a futurist says Messiah is going to come at the end of the age. Um futurista fala, bom, o Messias vai vir no fim da Yes? era. Yes, in the simplicity, a futurist say he has not come, he will come at the end of the age. Na simplicidade, um futurista Listen fala, to me. ele não veio, ele virá no fim da era. You can't, the congruency is not there. Mas a congruência não está aí. You can't have the everlasting age and an everlasting kingdom and a new covenant, which is an everlasting covenant, and have an end to it. Come on, somebody. Não Think. dá para ter, Stop for a second and think. não dá para ter uma era messiânica que não tem fim, uma aliança perpétua que não tem fim, se ela chega no final. Vamos pensar, gente. They say we're in the New Testament. Eles falam que nós temos o Novo Testamento. They say we're not under the law. Eles falam que a gente não está mais abaixo da lei. They say that of his kingdom there shall be no end. Eles falam que do reino dele não Right? terá fim. Every Christian agrees of his kingdom, meaning the new covenant has come, Jeremiah 31:31, there will be no end. Todo cristão concorda. O reino dele vai vir, Não. Jeremias 31, e não terá And- fim. And then they turn right around and say, when Messiah comes, this age will end and the new world will begin. Mas depois eles viram e falam que quando o Mashiach vier, essa era termina e o mundo começa. So which one is it? Então, qual das duas está certo? You can't have it both ways. Não dá para ter dos dois jeitos. This is not Baskin and Robbins 36 flavors. Então isso aqui não é Baskin Robbins de 36 sabores. This is one flavor. Só que só tem um sabor. And he's doing you a favor to give you one flavor. E ele está te fazendo um favor, te dando um sabor. Let me say this again because this is ultra, super white, clean teeth important. Deixa eu dizer, isso aqui é extremamente, clarissimamente importante. If the messianic age and his Yahusha's kingdom has no end, Se a era messiânica e o reino de Yahusha não but mas
He will return at the end of this age. Ele retornará no fim dessa era. How could the age that has no end have an end when he returns? Como é que a era que não tem fim pode ter um fim quando ele retornar? This is the kind of blindness that we've been under. Esse é o tipo de cegueira abaixo da qual nós estivemos. Isaiah says it's a blindness that blinds all the nations. Isaías fala que é uma cegueira que cega todas as nações. We've come to the high priest Nós viemos até o sumo sacerdote and the blood of his sprinkling in the heavenly New Jerusalem. e o sangue da aspersão dele na Jerusalém And it- celestial. It's a good tidings, it's a good news. E são boas notícias. Much better than the things of righteous Havel. Muito melhor do que as coisas do Ravel justo. Who's there? He's there. Ele está lá. Havel is there. Ravel está lá. But his blood is worthless in terms of our redemption. Mas o sangue dele não vale nada em termos da nossa redenção. Even righteous Abel Até o justo Abel needs the blood of Yahusha precisa do sangue de Yahusha to enter the messianic kingdom para entrar no reino messiânico and the new covenant. e a nova aliança. Don't refuse him that speaks. Não recusem aquele que fala. Okay, so what is he saying? Beleza? Então o que ele está dizendo? Do not refuse the correction. Não recusem a correção. Sholiach Musha Kanachowski. That's my Shol- when you take away the E and you put the A, it's Musha. O Sholer Musha, Mem Shin Hey Musha. que quando você tira o E e bota A, fica Because we Musha. know there's mesmo, no J in Hebrew and we know there's no E in Hebrew. que a gente sabe que não tem J nem E em hebraico. See that you do not refuse him that is speaking today Veja que vocês não recusem aquele que fala hoje, on the earth. na terra. Because if we do not hear these last 16 weeks, Porque se nós não ouvimos nas últimas 16 semanas, verse 25, versículo 25, we turn away from what he's saying, nós nos viramos do que ele está dizendo, from the Shemayim, do Shamayam, then we will be part of the shaking. e aí nós seremos parte do chacoalhar. So in other words, whatever he's saying Em outras palavras, o que quer que ele esteja dizendo regarding the assembly of the firstborn and the new covenant a respeito da Assembleia dos Primogênitos e a nova aliança and the return of Yahusha e o retorno de Yahusha in 70 AD, em 70 AD, we cannot refuse this. nós não podemos recusar isso. If we refuse this, we will not escape the fate of the earthly Jerusalem. Se nós recusarmos isso, nós não escapamos do destino da antiga Jerusalém. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. Look at verse 25. Olha o versículo 25. If we refuse what he's saying, Se nós recusarmos aquilo que ele está dizendo, now you might say he's talking about lollipops. talvez você possa dizer para mim, ele está How do falando we know de what he's saying? pirulito. Hold on to your britches. Segura Alright. tuas calças aí, calma. Keep them up by your belt, lift them up. Mantenha as calças Ok. levantadas, calma. You're going to see exactly what you are not to refuse. Vocês vão ver exatamente o que vocês não In a podem second, recusar. 1 second or a minute, Daqui a pouquinho, you're going to see exactly what you should not refuse. vocês têm que ver exatamente o que vocês não podem recusar. Because if we refuse what he's restoring Porque se nós recusarmos o que ele está restaurando, and we turn away from the one who's speaking, e nós nos virarmos daquele que está falando, then we will be shaken like the earthly Jerusalem was shaken. então nós seremos chacoalhados igual a Jerusalém terrena foi chacoalhada. Now we come to a prophecy. Agora nós chegamos a uma profecia. This looks like a midrash Isso parece um midrash explaining explicando something. alguma coisa. No, this is not explaining something. Não, isso não está explicando alguma This is coisa. a warning. Yahusha is speaking from the Shemayim. Isso aqui é um aviso. Yahusha está falando dos Shamayam. He is restoring the knowledge of something crucial. Ele está restaurando o conhecimento de algo Não? crucial. Hello? I said something crucial. Algo crucial. And we better pay attention. E é melhor que prestemos Because atenção. if we don't pay attention, we will not escape what happened to Jerusalem in 70 AD. Porque se nós não prestarmos atenção, a gente não escapa do que aconteceu com Jerusalém em 70 AD.
The voice that we've been hearing for 16 weeks A voz que nós temos ouvido por 16 semanas is the voice that promises this. é a voz que promete isso aqui. Verse 26. Versículo 26. Yet one more time I will shake the earth and the heavens. Ainda assim, mais uma vez eu chacoalharei a terra e os céus. Circle that word one more time. Circula essas palavras mais uma vez. Now, remember I told you a few weeks ago that heaven and earth were shaken and changed multiple times, remember? Lembra que eu falei para vocês semana passada que os Yes. céus da terra foram chacoalhados Maybe. múltiplas vezes? A minimal of 6 or 7 times. Minimal. Um mínimo de 6 ou 7 vezes, no mínimo. Meaning a new administration, a new authority. Em outras palavras, uma nova administração, uma nova autoridade. Here we have a prophecy that there will no more be a new heavens and a new earth, Aqui nós temos uma profecia que não vai mais ter um novo céu e uma nova terra, except one more time. exceto mais uma vez. And that's what you read about in Revelation chapter 21. E é disso que você lê a respeito em I Apocalipse. said that's what you read about in Revelation 21. É isso que você lê em Apocalipse 21. Let's focus on that term. Vamos nos focar nesse termo. The voice that has shook the earth in 70 AD A voz que chacoalhou a terra em 70 AD, at that time had not shaken the earth. naquele tempo não tinha chacoalhado a terra. And the Ruach is saying, I'm coming one more time. E o Ruach está dizendo, eu estou vindo mais uma vez. It's right on your screen. Está na tela de vocês. And I'm going to shake the current heaven and the current earth. E eu vou chacoalhar os céus e a terra atuais. We know the heaven and earth was the temple. Nós sabemos que os céus e a terra eram o templo. We know heaven and earth was the Jewish system of worship. Nós sabemos que os céus e a terra era o sistema de louvor judeu. Everything that went on behind the doors of the temple. Tudo que acontecia atrás das portas do templo. Friends, when was the book of Hebrews, Avrim, written? When was it written? Amigos, quando que o livro de Hebreus, Avrim, foi escrito? When was it written? Historically. Historicamente, quando que foi escrito? Correct. Somewhere around 60 AD. Por volta de 60 AD. When was the heavens and the earth shaken for the final time? Quando que os céus e a terra foram chacoalhados pela vez final? Talk to me. 70. How many times has heaven and earth been shaken since 70 AD? Quantas vezes os céus e a terra foram chacoalhados desde 70 AD? Zero. Zero. Because Yahweh said, one more time. Porque Yahweh falou, ó, só mais So uma vez. Barnabas says in 60 AD, Então Barnaba fala em 60 AD. we've had 6 or 7 renewed heavens and earth. Antes nós tivemos 6 ou 7 renovações de céu e terra. Friends, he's saying to first century friends, Aí ele está dizendo aqui para os amigos do primeiro século, people who were living at that time, pessoas que viviam naquele tempo, there's one more change of heaven and earth coming. há mais uma mudança de céus e a terra vindo. And that's the one we read about in Revelation 21. E é essa que nós vemos a respeito em Apocalipse 21. And in a few weeks, Yahuwah willing, I will show you that you were at the marriage supper of the Lamb. They've been telling you, oh, Brother Amos, get ready. No, you got to get ready for the wedding. You got to get ready for the wedding, the marriage. I'm going to show you that you didn't miss the wedding. You were there, but you were blind to the fact that you were at the wedding. E daqui a algumas semanas, se há permitir, eu vou mostrar para vocês que vocês já participaram do casamento do Cordeiro. As pessoas falam, você tem que se preparar para chegar no casamento. Nós já participamos deles. E a gente vai chegar lá. Let me get there. Not today, but let me get there. Deixa eu chegar lá. Não hoje, mas deixa eu chegar lá. So why do I say Barnabas? I would not say Barnabas till this week. Então por que eu digo Barnaba? Eu não teria dito Barnaba até essa semana. But remember we read the Torah portion today? Mas lembra que a gente leu a porção da Torá hoje? And for the first time, the Ruach said, Paul did not write this. E pela primeira vez o Ruach disse para mim, Paulo não escreveu isso aqui. If you were paying attention and just sitting there looking at the cell phone, during the reading of the Torah portion, Porque se vocês estavam prestando atenção, ao invés de mexer no celular durante a porção da Torá, you would know that it's Barnabas. vocês saberiam que era Barnaba. Because remember the language that we read? Você lembra a linguagem que nós lemos? They who heard the master. Aqueles que ouviram o mestre. If the ministration of the Torah given through angels and disobedience brought judgment, Se a Torá foi trazida pela administração de anjos e a desobediência trouxe rebeldia, how much more they who were with the master and they
who heard the master. quanto mais aqueles que estavam com o mestre e ouviram o mestre. Someone's writing it that wasn't one of the 12. Alguém está escrevendo que não fazia Or parte the dos 12, 13th, Paul. ou do 13º, Paulo. You see what I'm saying? So Paul was basically one of the 12 because, yeah, there was Matthias, but Matthias was a nobody. So Paul basically was the 12th. Paulo basicamente era parte dos 12, porque Matias ele era meio que um ninguém. Então meio que Paulo virou o We don't 10º. read about Matthias after Lot fell on him, but we read a lot about Shaliach Shaul. Nós não lemos nada sobre Matias, além dele ter sido escolhido, mas a gente lê muita coisa sobre o Shaliach Shaul. Verse 26. Versículo 26. Whose voice then shook the earth. As vozes chacoalharam a terra. That's then. When? Isso é então. When? When? Then? When? Not at that point. Then shook the earth. That was in the past. Então chacoalhou a terra. Ele estava no passado. But he says one more time. Mas ele fala, mais uma vez, I will shake the earth eu chacoalharei a terra and the heavens. e os céus. Now, if this was written in 60 AD, Agora, isso aqui foi escrito em 60 AD. this was fulfilled within 10 years. Isso foi cumprido em 10 anos. Brothers and sisters, this is a prophecy. Irmãos e irmãs, isso é uma profecia. This is a prophecy of the last and final. Why? Because the new never-ending covenant has come. There's no more administration coming after the new administration. Once Yahusha becomes high priest, there's no more need for a new heavens and a new earth. Isso é profecia cumprida, porque essa aqui é a última administração. Uma vez que Yahushua vira sumo sacerdote, não precisa outra administração descer, por isso não há mais renovações de céu e terra. So look at verse 26. Versículo 26. This was fulfilled 10 years later. Isso foi cumprido 10 anos depois. So the one who kept shaking the earth with new heavens and new earth 6 times Então aquele que estava que continuamente chacoalhou os céus e a terra por 6 vezes, says one more time, fala, ó, mais uma vez só, I will shake the heavens and the earth. eu chacoalharei os céus Não. e a terra. Circle that word in verse 26. Circula essa palavra no versículo 26. Once more. Mais uma vez. Now, in case you didn't get it the first time, let's go to verse 27. Caso de vocês não terem entendido a primeira vez, And this word, this guarantee, this promise, this prophecy, e essa palavra, essa garantia, essa profecia, one more time, mais uma vez, heaven and earth will be renewed just one more time. os céus e a terra serão renovados mais uma vez. What does it signify? O que isso significa? I said, what does it signify? O que isso significa? It signifies the new covenant, the everlasting covenant, the messianic age, Isso significa que essa nova aliança, a aliança perpétua, a era messiânica, but also the reproving or the reproof mas também a reprovação ou a repreensão or the condemnation ou a condenação of those things dessas that are coisas shaken. que são chacoalhadas. Let's go slow here. Vamos devagar aqui. The condemnation of those things that are shaken, A condenação daquelas coisas que são chacoalhadas. the things that have been constructed. Coisas que foram construídas. In verse 27, you see that word on the screen, made? No versículo 27, vocês veem essa palavra feitas? Better translation, which as you see, I've already fixed it. Melhor traduzido, como vocês já Quick Draw McGraw. You can call me Quick Draw McGraw. Eu já consertei aqui, inclusive. Don't call me Dr. Phil McGraw. Just call me Quick Draw McGraw. Só me You see that word? It doesn't say made, it says constructed. Estão vendo essa palavra aqui? Ó, não diz feita, diz construída. Look it up in the Greek. Go ahead. Pesquisa no grego. Pode pesquisar. I'll wait. Go look it up in the Greek. Pesquisa no grego. What was going to be shaken was a construction, meaning a building, O que seria chacoalhado era uma construção, um prédio. meaning heaven and earth. Em outras palavras, os céus e a terra. So the writer is prophesying Então o autor está profetizando what Yahuwah is speaking, saying, promising, verse 26, and guaranteeing o que Yahweh está no versículo 26, prometendo, garantindo that what has been constructed by Nehemiah, by Ezra, by Zerubbabel que aquilo que foi construído por Esdra, por Nehemia, por Zerubabel, will be shaken, será chacoalhado,
just to get rid of the whore, the prostitute, the earthly Jerusalem, the unfaithful witness, just to get rid of Hagar? Só para se livrar No, da prostituta, da testemunha infiel, da Hagar? no. Não. So that the things that cannot be shaken Para que as coisas que não podem ser chacoalhadas may remain. possam permanecer. Now, you may ask, what does the writer have in mind? E talvez vocês perguntem, o que o autor tem em mente? Verse 28 will tell you. Versículo 28 te diz. Because Scripture interprets Scripture. As escrituras interpretam as escrituras. So there's something that was constructed that is in the process of being torn down and shaken. Então tem algo que foi construído que está no processo de ser derrubado e chacoalhado. The old heaven and earth, O antigo céu e a terra, which is the construction of the temple. que é a construção do templo. 10 years from now you see it, now you don't. Daqui a 10 anos, hoje você vê, amanhã Now não watch mais. this. This is the part Essa é a parte that we should be kissing. que nós deveríamos estar And if you beijando. guys weren't here, I'd be kissing the screen right here in this part. E se vocês não tivessem aqui, eu estaria I can't do it beijando. in public, you know what I'm saying? Because people think I'm a little cookie. Porque eu não posso You're fazer a isso. cookie. I don't want people to think I'm a cookie. As pessoas vão achar que eu sou doido. But if I was in private and I was getting a revelation from the Ruach, this is the time I would kiss the screen. Mas se eu tivesse no privado, esse era o momento que eu beijaria a tela. Yeah, that's right. Yeah, because that's how precious the word of Yahuwah is. Porque esse é o tamanho da preciosura da palavra de Yahweh. Therefore, what is he saying to us? Portanto, o que ele está dizendo para nós? Who's speaking? Go back to verse 20. What was it? Where do we start? 22. Vamos voltar para o versículo 22. And then verse 25. E aí o versículo Do 25. not refuse him who's speaking. Não usem aquele que fala. Do not resist what he's saying. Não resistam o que ele está dizendo. How many people listening to me are going to refuse and resist what they're hearing? You tell me how many people listening online are going because they've never heard this before. Quantas pessoas ouvindo online vão recusar? Porque eles nunca ouviram isso antes. And what is verse 20? And if you had brought this to me a year ago, I would have told you to get a job at Barnum and Bailey Circus because you were a basayo. How you say Então, that? Piasso. se vocês tivessem me mostrado isso aqui um ano atrás, eu ia dizer para vocês I arrumarem said, um dude, emprego. you're not ready to study the scriptures. You need to get a Job, J-O-B, at the Ringling Brothers Circus so you could be a payaso. Eu ia dizer, amigo, você precisa arrumar um emprego num Do your circo, você é Fuchi um palhaço job. para fazer o teu trabalho. Did I say that right, Fuchi? You know, taught me that, right? My wife. She's like, I'm going to kill you when I get home. She's a very private person. But she taught me that Spanish word. So if we brought this to me a year ago, I would have said, "Oy, Gewalt, you're nuts. Your elevator doesn't go all the way up." Se vocês tivessem trazido para mim esse estudo há um ano, eu ia falar, ó, cara, você está meio maluco, teu elevador não funciona direito. And Rivka wouldn't even have done that. She'd just stare you down until you succumbed, until you were out of oxygen and nitrogen. E a Rivka não teria nem feito isso, ela ia só ficar te encarando até que o teu oxigênio sumisse dos teus pulmões. But it says in verse 25, do not refuse what he's saying. Mas aqui no 25 fala, não recusem o que ele está dizendo. In verse 27, the construction will be shaken. No versículo 27, a construção será chacoalhada. Because the construction is not merely a building, it is a kingdom that the fake Jews of the synagogue of Satan set up to pull people away from Yahusha and to crucify the martyrs. Porque a construção não era só um templo, era simplesmente um sistema religioso que os judeus construíram para puxar as pessoas para longe de Yahusha e para assassinar os martírios em segredo. So what does verse 28 say? O que o versículo 28 diz? The remnant. Remanescente. I love the ministry that Peter has. New kingdom. That's right. Eu amo o ministério que o Peter tem, New Kingdom, exato. Having received a new kingdom. Nós recebemos um novo reino. That's the name of his ministry, and it's a beautiful, aptly appealed name. E esse é um nome muito bonito e apelativo. Having received a different kingdom Tendo recebido um reino diferente, that cannot be shaken. não pode ser chacoalhado. See, now, that's the present tense. It's not being shaken. Isso está no presente, não está sendo Oh, I chacoalhado. wish I had a fan club. See, in your version, it says, having received the kingdom that cannot be shaken.
Na sua versão fala, temos No. um reino que não pode ser chacoalhado. Não, It is present tense passive, é o presente passivo. meaning the king came in 30 AD. Em outras palavras, o rei veio em We 30 AD. received his kingdom because he's the king of the kingdom. Nós recebemos o reino dele, pois ele é o rei. And the other system is being shaken even as we speak, and it'll be just totally destroyed in 10 years. E o outro sistema está sendo chacoalhado enquanto nós falamos, daqui a 10 anos. But the kingdom we have received, Mas o reino que nós recebemos watch this, is not being shaken. não está sendo chacoalhado. Not that it won't be shaken, Não que não vai, not that it cannot be shaken, não que não pode ser, but it's not being shaken now, mas ele não está sendo chacoalhado agora, tomorrow, amanhã or forever. ou para sempre. If we understand this, Se nós entendemos isso, let us have unmerited favor, que tenhamos o favor imerecido, through which we may serve Yahuwah, através do qual podemos servir a Yahuwah, accepted by him. aceitos por ele. Everybody in this room, because of the blood of Yahushua and the resurrection, has been accepted by him. Todos aqui nessa sala, por causa do sangue de Yahushua e da sua obra, foram aceitos por ele. So because he's accepted us, we reverence that acceptance, and we have a reverent respect for that acceptance. Então, porque ele nos aceitou, nós temos uma reverência por essa Yes, Baruch aceitação. Hashem Yahuwah. So it's not this that the Jewish fake Talmudic system is being shaken. Então, não é que o sistema judeu talmúdico falso está sendo chacoalhado. No. We have a kingdom that started in Bethlehem. Nós temos um reino que começou em Betlehem. And it is present tense passive. It's not being shaken, which means the other kingdom, the heaven and earth, that was about to pass away, was in the process of what? Being shaken. Isso significa que esse reino não está sendo chacoalhado agora, mas ele está no processo de ser Now watch this. depois. Now watch this. Look at look at verse 29. Olha o versículo 29. Look at verse 29. Olha o versículo 29. The writer, probably Barnabas, O escritor, provavelmente Barnaba, maybe Shaul, but someone that wasn't one of the 12. mas alguém que não era um dos 12, History considers Shaul one of the 12. a história considera Shaul um dos 12. For aloha brings who he is. Pois Aloha traz quem Who ele is é. who is aloha? Quem é Aloha? Who's aloha? Quem é Aloha? Wake up. Who's aloha? Quem que é Aloha? Yahusha. Yahusha? Who's coming back? Quem que está voltando? Go back. Who's returning in 70 Quem que tá AD? retornando em 70 Scroll up a AD? little bit, please. Scroll up. Up. Who's returning to shake the construction? Quem que está voltando para chacoalhar a construção? I said, who's returning in 10 years to shake the construction? Quem que vai retornar em 10 anos para chacoalhar a construção? So he's coming back to shake the construction, but in the meantime, Então ele está voltando para chacoalhar a construção, mas nesse meio tempo, the new covenant believers os crentes da Aliança Nova are enjoying the favor, the love, the forgiveness, the mercy, the pardoning power of Yahuwah in a kingdom that is not being shaken, not that will not be shaken, but is not being shaken. essa galera, eles estão curtindo o favor My. a That's some mighty libertação fine preaching right there, brother. e a liberdade do Mashiach, enquanto esse reino não está sendo chacoalhado. Não que ele não será, mas ele não está agora. The minute you receive Yahusha, O momento que você recebeu Yahusha, you're in the final heaven and earth. você está no céu e terra final. Revelation 21 has dropped down into your heart and into your life. Apocalipse 21 já entrou no teu coração e na tua vinda. And you serve him with respect, but not fear. E aí tu serve ele com respeito, mas não medo. With godly fear, not the fear like you fear a gorilla that hasn't eaten in a week. Com medo devocional, não o medo Right? que você tem Or a bear that's on loose. ou um urso que está solto. All right, me and Rivka went on a vacation or was it me and Mariamne to the Blue Mountains of Georgia.
Eu e a Mariana fomos para as Montanhas Azuis da Georgia. Every night at dark, we locked that back door because we heard there was a bear that was hungry. E toda noite a gente trancava a porta dos fundos porque a gente tinha ouvido que um urso estava solto. So I went down to the basement to shoot a little pool because we rented a villa that had a little pool table in the basement. Aí eu fui lá no porão para jogar um pouquinho de sinuca, que a gente tinha alugado uma cabana que tinha sinuca lá. And she's standing at the top of the stairs. Don't go! Don't go! I said, what? There's a bear. I said, there's not a bear in the house. The bear is out there. Aí ela falou para mim, ela ficou em choque lá em cima. Não vai, tem um urso solto. Eu falei, não tá dentro de casa, ele tá lá fora. She was in such a panic, I couldn't bear it anymore. Ela tava com tanto pânico que eu não conseguia suportar mais. Every pun intended. Todo trocadilho quisto. But we have, so those 12 boys way back then, Então aqueles 12 meninos lá atrás, they were part of a kingdom that was not being shaken. You see the dichotomy? eles eram parte de um reino que não estava sendo chacoalhado. The guys that were hanging out on the Mount of Olives were in a kingdom that was not being shaken, but right across the Kidron Valley, there was a kingdom that was in the process of being shaken. Então a galera no monte, os escolhidos de Yahusha, aqueles 12 meninos, estavam no reino que não seria mais chacoalhado, enquanto que do outro lado do vale de Kidron, a galera lá estava num reino prestes a ser chacoalhado. Now go back to verse 29. Agora vamos voltar para o versículo 29. Please put that up. Verse 29. Então, Our aloha is coming o nosso Alohayam está vindo on the clouds and on fire. nas nuvens e no fogo. Did he return on the cloud? Ele voltou nas nuvens? Heaven, yeah. Sim. But was he a nice? Did he blow bubbles when he came back? Mas ele ficou soprando bolinha I'm de sabão. back. Did he blow bubbles when he came back? Ele ficou soprando bolinha quando ele voltou? No, he came back as what? A consuming fire. Não, ele voltou como um fogo consumidor. And he predicted that too. Ele viu isso também. When he came back on the clouds in 10 years hence, Quando ele voltou nas nuvens 10 anos depois disso que nós estamos lendo, he would come as judge, ele viria como juiz, the resurrector of the dead, o ressuscitador dos mortos, the bridegroom to marry us, o noivo para casar conosco, while he was setting Jerusalem on fire. enquanto ele estava colocando fogo em Jerusalém. Behold, your house is left unto you desolate. Eis que a sua casa é deixada desolada. There shall not be one stone upon another. E nem a pedra será sobre será deixada No. Now I'm going to show you what I shouldn't show you because I'm preempting myself. E agora eu vou mostrar para vocês algo que eu não deveria, porque eu estou estou cortando aqui o negócio. Turn to the Bima and say, Shaliach, you shouldn't be preempting yourself. Olha para o Bima e fala, Sholiach, você não deveria estar... You're right. You're right. Yeah, you're right about that. You're right. You're right. Thank you, sister. Matthew 22. Mateus 22. Matthew 22. Mateus 22. Without going into detail, Sem entrar em detalhes. please get that up on the screen. Matthew 22. Matthew 22. Mateus 22. This is the parable of the king and the son. Y'all familiar with this? Essa é a parábola do rei e do filho. Estão familiarizados com isso? We're not going to read the whole thing. Mas não vamos ler tudo. So the king is a parable of the king who had a son. That's Yahusha. Tem a parábola de um rei que tinha um filho, esse é Yahusha, At a wedding, no casamento. the current heaven and earth chose not to respond. They chose not to come to the wedding. Os céus e a terra atuais escolheram não responder, escolheram não Verse vir. 5, they went back to their business. Eles voltaram para os seus negócios. They made light of it. Eles fizeram isso como se fosse algo leve. We have heaven and earth. Nós temos os céus e a terra. We have the temple. Nós temos o templo. Control Judaism. We run the show. We've got the authority. Nós controlamos o judaísmo, a gente controla, a gente tem toda a autoridade. So they mocked the invitation Então eles zombaram o convite to the wedding of Yahuwah's son. para o casamento do filho de Yahweh. And the remnant E o remanescente took his servants, pegaram os servos dele, those are the Talmidim, and spitefully used them and killed them. e esses são os Talmidim, e os usaram e os mataram.
When the returning king heard of this, Quando o rei que estava voltando ouviu isso, don't miss verse 7. não perde o versículo 7. Extremely important. Extremamente importante. When the king, Yahuwah, of course, Quando o rei, Yahweh, claro, heard that they had rejected the son's wedding quando ele ouviu que eles tinham rejeitado o casamento do filho dele and began to persecute and murder his followers, just like we see in 1 Thessalonians chapter 1, e começaram a perseguir os seguidores dele, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 1, the father was angry. o pai ficou com raiva. Let's read slow. What did he do? Vamos ler devagar. O que ele fez? He began to shake their kingdom. Ele começou a chacoalhar o reino deles. Because everything that was being shaken would be shaken. Porque tudo que seria chacoalhado estava sendo What's chacoalhado. this? He sent his armies Olha aqui, ó, ele enviou seus exércitos and destroyed the murderers. e destruiu os assassinos. Listen, look at it. Don't miss it. Don't miss it. And burned, what does that say? Burned up. They didn't want to come to the wedding. Eles não quiseram vir ao casamento. They refused him who spoke. Eles recusaram aquele que estava They were falando. in a kingdom that was constructed, that was in the process of being toppled and shaken. Eles estavam no reino que estavam no processo de ser chacoalhado e destruído. Do not miss this. He burned their what? E ele queimou o que deles? Their swimming pool. A piscina deles. He burned their cotton fields. Ele queimou os campos de algodão deles. He burned their vineyards. Ele queimou os vinhedos Nope. deles. Não, Nope and triple nope. não. He came, he returned on the clouds with fire to do what? To burn their city. Ele voltou, That's the marriage supper of the Lamb right there. ele voltou nas We're nuvens like, para queimar a cidade you see the deles. marriage, put me on screen. Can you see the marriage supper of the Lamb? E esse era o casamento do Cordeiro. A gente fica perguntando, onde é que está o casamento do Cordeiro? Years. Can you see it? Where? Você Where's consegue it going enxergar? to be? Onde é que vai ser? Quando vai ser? I think the marriage supper of the Lamb is going to be in heaven. No, it's going to be on earth. Well, where? Eu acho que o casamento do Cordeiro vai ser no céu. Não, mas vai ser na terra. Who's coming? Quem que tá vindo? Who's invited? Quem que tá convidado? So we read Revelation 19, the marriage supper of the Lamb. He already sent out his invitation. Hello? And you read Matthew 22. Is the invitation in the mail, sweetheart? Or was the information already sent and received? Então a gente lê aqui sobre o convite do casamento e a gente fica se perguntando, o convite Assim, veio no correio ou já lógico. veio? Come Isso é on. lógico, isso aqui é fácil, é simples. Wake up. Acorda, gente. And Messiah will give you light. E o Mashiach te dará vida. Levántate. Dormir todo día es no bueno. Arise and Mashiach will give you light. Levantem e o Mashiach lhes dará luz. Levántate. Kumar. Well, Shaliach, none of what you're saying makes sense because the Bible says, and when is the marriage supper of the Lamb? There it is. It's in Matthew 22. The invitation has already what? Went out. Acho, Lê, mas o que você está falando não faz sentido, porque a Bíblia fala que o casamento do Cordeiro foi em Mateus 22. O convite já foi enviado. And the old heavens and earth said, no, we want to control the people. We don't care if you're coming, you're not coming, you're coming in a train, you're coming on clouds, you're coming with fire. No interesante. We're not interested. E o antigo céu e a terra não quiseram. Não, a gente quer controlar o povo, não importa quando ou se tu vai vir, não é interessante. And then you're telling us we got to accept your Yahusha? Agora você está dizendo para nós que nós temos que aceitar o We're teu going to kill you and your mama. Nós vamos matar tu e a tua mãe. So when Yahusha comes with fire, because our aloha is a what? Our aloha is a what? Our aloha is a consuming fire. E quando Yahusha vier como um fogo consumidor, porque o nosso Alohayam é um fogo consumidor, And what's he going to do in the second coming? Is he going to find the lion and the lamb so they can start kissing? Like that weird theology. Oh, peace on earth, goodwill toward man. The lion and lion. Is he going to find the lion and the lamb to start kissing? No, he's coming to burn their city.
Então, o que ele vai fazer na segunda vinda? Ele vai procurar um leão e uma ovelha para deitar junto, igual aquela teologia? Ah, bondade a todos os homens, pai na terra e o leão deitando com o cordeiro. Não! Ele vai vir para queimar a cidade deles. But while he's burning their city, that little remnant that is hiding and safe, Mas enquanto ele está queimando a cidade deles, o remanescente que está escondido em segurança, we have received the kingdom that it was not being shaken while Yerushalayim was being shaken. We had a kingdom that was not being shaken. mas nós temos um reino que não está sendo chacoalhado, enquanto a Jerusalém antiga estava para ser chacoalhado. O nosso reino, You got the right one, baby. nós temos o certo está do nosso lado. It's like Ricardo Charles said, you got the right one, baby. É igual o Ricardo Charles disse, você está com certo. You all know who Ricardo Charles is? Vocês sabem quem que é Ricardo Charles? Ray Charles. Ray Charles. Why, you were thinking of Ricky Ricardo. Ricardo Charles, Ray Charles. Ray Charles disse isso. You got the right one, baby. Georgia. That Ray Charles. Don't rise above your raisin, brother. What did Ray Charles say to Ray Charles? Don't rise above your raisin. But once you get off of heroin, don't rise above your raisin. But anyway, I mean, there it is. When I saw this, I'm like, OMG on steroids. Quando eu falei isso, eu falei, meu Deus, isso aqui é loucura. Let's take another look at verse 7. Vamos olhar o versículo 7 de novo. We got to get this deep down in our kishkis. Nós temos que entender isso aqui profundamente. The Melech was upset that no one wanted to come to his son's wedding. O Melech estava chateado que ninguém queria vir para o casamento do filho dele. So he sent his armies. That would be Rome. Isn't that interesting? His armies. Então ele enviou os exércitos dele. Isso seria Roma. Não é interessante os exércitos dele? So how does Yahuwah change kingdoms? Então como é que Yahweh muda reinos? How does Yahusha change from an old heaven and earth to a new heaven and earth? Como é que Yahweh muda de um céu e terra antigo para um novo? Mirati. He sends his armies. Ele envia os exércitos dele. You know who his armies have been historically? Sabe quem eram os exércitos dele historicamente? Babylon was his army. Babilônia foi o exército dele. Medo-Persia was his army. Medo-Pérsia foi o exército dele. Greece was his army. A Grécia foi o exército dele. Those were his armies. Those were he used to bring a day of the Lord judgment. Esses foram os exércitos dele que ele trouxe para trazer o dia do Senhor, o julgamento. Now, when you talk to a futurist, well, we're waiting for the day of the Lord. Agora, quando você fala com um futurista, mas nós estamos esperando o dia do Senhor. When the Messiah returns and the dead rise, etc. Quando o Mashiach volta e os mortos ressuscitam, etc, etc. But what they're ignorant of Mas o que eles são ignorantes is there have been many days of the Lord. When Babylon was visited by the Medes, day of the Lord. When Edom was destroyed, day of the Lord. é que quando a Babilônia, o que eles não têm noção ou não se lembram, é que quando a Babilônia foi visitada pelos medo-persas, houve um dia do Senhor. Quando a Assíria visitou Israel, houve um dia do Senhor. Now look at verse 8. Olha o versículo 8. So that kingdom is being shaken. Então esse reino está sendo chacoalhado. He's coming on the clouds with the armies of heaven and the Romans to burn up the city. Ele está vindo nas nuvens com os exércitos de Roma para queimar os céus e a terra. Now watch this. Agora dá uma olhada. Get this deep in your potato knishkis. Entende isso aqui certinho, profundamente. He turns to the kingdom that is not being shaken. Ele se vira para o reino que não está sendo chacoalhado. It cannot be shaken. E não pode ser chacoalhado. Also known as his avadim. Também conhecido como seus avadim. Do we have any avadim of Yahusha in here? Nós temos avadim de Yahusha aqui? Amém. We are his avadim, right? Nós somos avadim dele, certo? And he says, avadim, E ele diz, the avadim, wedding is ready. o casamento está pronto. The old heaven and earth were too busy controlling people and bringing satanic leaven into the camp. Os antigos céus e terra estavam muito ocupados trazendo coisas satânicas para o campo, acampamento e controlando o povo. Go out to the highways, that's the Great Commission. Agora vão para todas as estradas, essa é a And grande the comissão. wedding will take place with a new heavens and a new earth. That's the new kingdom. E o casamento acontecerá com o novo céu e a nova terra. Esse é o novo reino. So when you read Revelation 19, Então, quando você lê Apocalipse 19, you are reading Matthew 22. você está lendo Mateus 22. It says the wedding was furnished with
guests. Ele está dizendo o casamento foi Blind, mobiliado. the lame, the hopeless, the hapless, the widows, the orphans, they did come in. Lá está dizendo que os céus e a terra, o casamento do Cordeiro foi populado com os convidados, That's why Yahushua said, os doentes, os sem amor, as viúvas, os órfãos. É por isso que Yahushua disse: tax collectors and whores will get into the kingdom of Yahuwah before you. coletores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Yahweh antes de vocês. Because the wedding was ready and you refused. Porque o casamento estava pronto, mas vocês recusaram. And the ones that didn't refuse try to get in without a white robe of righteousness, without a white wedding garment. E aqueles que recusaram tentaram entrar sem uma veste branca. So now, put me back up, please. So now we go back to Hebrews 12, Então agora nós voltamos para Hebreus 12 and we're amazed at that prophecy. e somos maravilhados com essa profecia. We are literally amazed at that prophecy. Nós ficamos maravilhados com essa profecia. Can the writer of Hebrews pinpoint it anymore? O autor de Hebreus pode deixar mais fácil. In other words, one more, new heaven and new earth. Em outras palavras, mais um novo céu e nova terra. In other words, after 70 AD, there will never be another new heaven and new earth, meaning whatever is in Revelation 21 already happened, because Hebrews says it's only going to happen one more time. Em outras palavras, o que aconteceu em 70 AD já foi o último céu e terra, são o último céus e terra, porque o que está escrito em Hebreus 12 isso só acontecerá mais uma vez, não tem outra renovação posterior. This was fulfilled to the T Isso foi cumprido até o último ponto, 10 years later. 10 anos depois. When was Revelation written? Quando que Apocalipse foi escrito? Approximately 64 AD. Aproximadamente 64 AD. That was fulfilled 6 years later. Isso foi cumprido The book of Revelation was a prophetic book. Isso foi cumprido 6 anos depois. O livro de Apocalipse é um livro profético. For 6 to 10 years. Ele foi profético de 6 a 10 anos. Today, after 70 AD, agora, hoje, depois de 70 AD, it is no longer a book of end time prophecy. It is a book of history fulfilled. Ele não é mais um livro de profecia dos tempos finais, é um livro de história cumprida. Yeah, you're right. It was a prophetic book of eschatology. Sim, era um livro profético de escatologia, está certo? For about 6, 7 years. Por uns 6, 7 anos. But don't blink because you might miss it. Mas não pisca, vocês podem perder, talvez. So we can say that John in Revelation 19 Então nós podemos dizer que João, em Apocalipse 19, is his version of Matthew 22. é a versão dele de Mateus 22. Because in John's gospel, he doesn't talk about the wedding of Yahuwah's son. Porque no Evangelho de João ele não fala do casamento do filho de Yahweh. You won't find this parable in John, Você não encontra essa parábola em João, but you will find it in the book of Revelation. mas você encontra no livro de Apocalipse. That's not going to happen 10,000 years from now. That's John's understanding or version of Matthew's version. Então isso aqui não vai acontecer daqui a 10 mil anos, mas essa é a versão de João sobre Mateus 22. Let's go to 2nd Kepha. Vamos para a segunda de Kefa. That's where we were heading. É para aí que nós estamos indo. Again, this message, ending the butchering of 2 Peter chapter 3. De novo, terminando os cortes de 2 de Pedro, capítulo 3. Or tackling the twisting Ou abordando o torcer of 2 Peter chapter 3. de 2 de Pedro, capítulo 3. Either title works. Qualquer um dos títulos funciona. Teaching the twisting, tackling the twisting, Ensinando o torcer, abordando o torcer, or ending the butchering. ou terminando os cortes. Let's start in 2 Peter Vamos começar em 2 de Pedro, chapter 3, verse 16. capítulo 3, 16. Let's start in 2 Kepha Vamos começar em 2 de Kefa, 3:16. 3, 16. Give me 1 second here. Me dá um segundo aqui. Okay. Verse 6. Versículo 6. Verse 5, 2 Peter 3:5. Versículo 5, 2 de Pedro 3, 5. The writer
Kepha says, Kefa diz: the world is asleep o mundo está dormindo. because people are saying, where's the sign of his coming? Porque as pessoas estão dizendo, onde é que está o sinal da vinda dele? Verse 4, 2 Peter 3:4. Versículo 4, 2 de Pedro 3, 4. For since the fathers fell asleep, nothing's changed. Pois desde que os pais, Oh, pois desde que os pais dormiram, nada mudou. everything continues just like from the beginning. Tudo está continuando igual no começo. So look, Yahusha, this was written in 60 AD. Então olha aqui, isso aqui foi escrito em 60 AD. In other words, he was 10 years late. Listen to me. Em outras palavras, ele estava atrasado há 10 anos. They had been only waiting for 10 years. Eles lá só estavam esperando há 10 And anos. the world was mocking E o mundo estava zombando the concept of the return of Messiah. do conceito do retorno do Mashiach. If the world was mocking it when he was 10 years late, Se o mundo estava zombando quando ele estava atrasado há 10 anos, why does anybody take Christianity seriously? por que alguém leva o cristianismo a sério hoje? Why does anybody take it seriously? Por que alguém leva o cristianismo a sério hoje? They were mocking the proclaimers of the second coming, and he was only delayed for 10 years. Eles estavam zombando do proclamador da segunda vinda e só estava 10 anos atrasado. And these people are, we just say, oh, they're human. No, they're more, it's deeper than that. E essas pessoas dizem, não, eles só Right? são humanos. Não, é mais profundo do que isso. Now, the rumor of the year is that he's coming back on Rosh Hashanah, which is September 23rd and 24th. Agora, o mundo está achando que ele vai voltar no Rosh Hashanah, que é dia 23 e 24 de setembro. I guarantee you the rapture is not on September 23rd or 24th. Eu lhes garanto que o arrebatamento não vai acontecer nem em 23, nem em 24 de setembro. Because it says he would only return once. Porque aqui diz que ele só voltaria uma vez. Okay? And he returned when he said he would return. E ele retornou quando ele disse que retornaria. So he couldn't return again, Então ele não poderia retornar novamente, which would make him a liar as if he never returned. o que faria dele um mentiroso como se ele nunca tivesse voltado. If he returned 2,000 years late, Se ele voltou 2000 anos atrasado, then it's a different Jesus and a different gospel and a different message. então é um Jesus diferente, um evangelho diferente, uma mensagem diferente. So people were mocking the fact that he would return. Então as pessoas zombavam do fato que ele ia retornar. And if I was an unbeliever and agnostic, I wouldn't even argue about Torah, Shabbat. I wouldn't waste I would hit you in the nose with one right hook. E se eu fosse ateu, agnóstico, eu não ia estar procurando Torá, eu não perderia tempo com isso. Eu ia dar um gancho só de direito. I fold my hands arrogantly like this, Eu ia dobrar minhas mãos arrogantemente assim. and I go like this. Eu ia falar o seguinte, ó. Where's his coming, brother? Didn't he say he was coming back? Ele não falou que ia voltar, irmão? He said he was coming back soon, like real soon. Ele disse que ia voltar em breve, tipo, instantaneamente. So why are you stupid enough to wait for him? It's been 2,000 years. You're not gonna be alive for another 1,000 years to wait for him. Então por que tu é burro, tá esperando ele há 2000 anos? Você não vai estar vivo nos próximos 1000. So if the agnostic or the skeptic knew what they were doing, that's the line to hit you with right there. That's what I would use. Being a scholar, that's exactly what I would use. Então se os agnósticos soubessem o que estavam falando, é isso que eu falaria. That mocking had begun in the first century, and heck, they were only waiting for 10 years. Essa zombaria aconteceu no primeiro século, e só estava 10 anos atrasado. So Kepha said this: Então Kefa falou o seguinte: they are willfully ignorant of this fact, eles são dispostamente ignorantes cujo é o fato that the word of Yahuwah, by the word of Yahuwah, que a palavra de Yahweh, the Shemayim and the earth that were old, os Shamayam e a terra que são velhos, standing out of the water and in the water. ficando do lado de fora da água e dentro da água. Verse 6, that world then, that heaven and earth, that world, that heaven and earth back then was overflowed with Mayim. Versículo... what verse? 6. Esse versículo 6 diz que aquele mundo lá, daquele tempo, foi foi preenchido com Maim. So Kepha said the same thing that I taught you a few weeks ago, that when Noah entered the ark, it was a new heaven and a new earth, and the old heaven and the old earth was being taken away by the flood. Isn't that exactly what I told you? Então, Kefa estava dizendo o que eu disse para vocês algumas semanas atrás. Quando Noah saiu da arca, um novo céu e uma nova terra tinham sido renovados. Exatamente isso que eu disse para vocês há um tempo atrás.
So the earth that was then was overflowed with Mayam and perished. Então a terra que era naquele tempo foi superada por Maim e pereceu. Now here it is. Agora tá aqui, ó. Here's the big tripper. Aqui tá o grande tropeçador, ó. You all have heard of the Big Dipper? Todos ouviram já falar do grande Anybody ever mergulhador? hear the Big Dipper in the northern sky? Here's the big tripper. Aqui tá o grande tropeçador. So they want to debate you and they want to argue because they're futurists like I was a futurist. A galera tá falando aqui, eu quero debater, eu quero discutir, porque eu sou futurista, como eu era também. They've been trained that these verses Eles foram treinados que esses versículos are end of the world verses. são versículos do fim do mundo. Nuclear holocaust, Holocausto nuclear, the melting of the elements. o derreter dos elementos. Well, let's have a real look with real scholarship and not fear-based end of the world mongering. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui com o eruditismo certo, não com medo do fim do mundo. Vamos olhar direito. But the Shamayam and the earth, the heavens and the earth, which are now, Mas os Shamayam e a terra, que são agora, that was Kepha's day, esse era o dia de Kefa, are kept in store, eles são guardados, reserved for fire reservados para o fogo, at the Yom Hadin and the destruction of wicked men. no Yom Hadim e na destruição dos homens malignos. So he says that the current heaven and earth Então ele está dizendo que os céus e a terra atuais is reserved for the fire of judgment estão reservados para o fogo do julgamento and wicked men. e dos homens malignos. Didn't we just read in Matthew 22:7 that Yahushua was going to return to destroy those murderers and burn down their what? City. Burn down their city? A gente não acabou de ler em Mateus 22:7 que Yahushua ia vir para destruir aqueles homens malignos e queimar a cidade deles? See, but the ignorant, verse 6, the ignorant, Então, versículo 6, mas os ignorantes, verse 5, the ignorant, versículo 5, os ignorantes, I was one of those ignorants, you were one of those ignorants. eu era um desses ignorantes, vocês? You're not better than anybody else, we were ignorant. Nós não somos melhores do que ninguém, nós éramos ignorantes também. But we only heard the perversion and not the true version. Porque nós não tínhamos ouvido a verdadeira versão, nós tínhamos ouvido a perversão. So we didn't understand new heavens and new earth happening every so often. Então nós não tínhamos entendido os céus e a terra acontecendo de vez em quando. We thought that the new heaven and new earth was a one-time event at the end of the age. Nós pensávamos que os céus e a terra eram um evento novo no fim da era, somente. So that must have meant, verse 7 must have meant, this world will be destroyed at the end of the age, and there'll be a new heaven and new earth. Então o versículo 7 tinha que ter significado que no fim da terra, no fim da era, tudo vai ser destruído e vai começar a era messiânica. But now we understand that the old heaven and the old earth was the temple and the center of worship in Jerusalem. So now it's easy to understand that heaven and earth was destroyed by fire, exactly like 2 Peter 3:7 says it was. Mas agora a gente entende que o antigo céu e terra era aquele sistema de adoração que era ligado ao templo. Mas esses foram destruídos em 70 AD, como o Mashiach disse que tinha que acontecer. So once your understanding of new heaven and new earth changes, this verse will not be the whole world burning up, Yahuwah burning up the whole world. Então, uma vez que o teu entendimento dos céus e a terra muda, esse versículo não significa que Yahushua vai destruir o mundo. This will fit in with Hebrews 12. Isso bate com Hebreus 12. The thing that was constructed, A coisa que foi construída, temple, the old heaven and the old earth, will be destroyed, and because it's reserved for the fire that Messiah is bringing when he comes on the clouds. aquele templo, a coisa construída, seria destruída porque foi reservado ao fogo do julgamento que Yahushua traria quando ele veio nas nuvens. So how can we understand it now and we didn't understand it 16 weeks ago? Então, como é que a gente entende isso agora, mas não entendia 16 semanas atrás? What changed? O que mudou? Terminology. Terminologia. Now when we say new heavens and new earth, it's not a one-time event at the end of the world. It happens every so often, or every 600 years, or every 800 years. It's a recurring event, as is the day of the Lord, a recurring event. A terminologia, porque agora quando a gente fala de céus e terra novos, nós entendemos que era um evento contínuo, que acontecia a cada 600, 800 anos. Era um evento recorrente. Beloved, be not ignorant of one thing, Amados, não sejam ignorantes quanto a uma coisa. that one yom is with the Master Yahuwah as 1,000 years, and 1,000 years as one yom.
que yom com o mestre Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos como yom. I'm reading the whole thing so you don't think we're pulling it out of context. Eu estou lendo tudo para que vocês não achem que a gente está tirando do contexto. We don't have to stop at every verse, but I don't want anybody accusing me of pulling it out of context. Não temos que parar em todo versículo, mas eu não quero ninguém me acusando de mudar o contexto. The Master Yahuwah is not slack concerning his promise, O mestre Yahweh não é preguiçoso quanto à sua promessa, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, and not willing that any should perish. como alguns homens contam preguiça, mas ele é paciente a nosso respeito, não disposto que ninguém pereça, But all should come to repentance mas que todos venham ao arrependimento and to teshuvah. e a techuvá. So in other words, if there's a 10-year delay, which there was, Em outras palavras, se há um atraso de 10 anos que houve, it's not that Yahusha was impotent to return, não é que Yahusha era impotente para retornar, but he was purposely delaying mas ele estava atrasando de propósito so more people can get saved para que mais pessoas pudessem ser salvas before they were destroyed in the fire. antes de serem destruídas pelo fogo. He was going to destroy everything on 2 and 4 legs in the fire. Ele ia destruir tudo que tinha 2 ou He was 4 going pernas. to kill those murderers Ele ia matar aqueles assassinos who refused to come to the wedding of his son. que se recusaram a vir para o casamento do filho dele. So his patience was 10 years. Então a paciência dele era de 10 anos. But he didn't wait 2,000 years to destroy the old heaven and the old earth because they were murderers. Mas ele não esperou 2000 anos para destruir aquele céu e aquela terra, porque eles eram assassinos. Now here's where it gets heavy. Agora é aqui que fica pesado. So we understand simple because now we understand what heaven and earth means. Então a gente entende simplicidade, porque agora a gente entende o que céu e terra You, significam. you remember how I always talk about definitions? Lembra como eu sempre falo sobre definições? How important definitions are? Quão importantes são definições? How we define things like for adultery. You've heard me say this a million times. Como que nós definimos as coisas? Tipo adultério. Vocês me ouviram dizer isso 1 milhão de vezes. If you can't define adultery, you can't accuse somebody of it. Se você não pode definir adultério, você não pode acusar ninguém disso. A man that has 3 covenants with 3 different wives and supports all the wives is not an adulterer. He's a covenant keeper. Um homem que tem 5 esposas e sustenta todas as 5, ele não é um adúltero, ele é um cara que guarda A man who alianças. has 1 wife and 3 girlfriends, and none of the girlfriends know about each other, is a fornicator. He's still not an adulterer because you don't know Torah and you don't know how to define Torah. It is the woman, a married woman, who is not faithful, is an adulterer, but the man is a fornicator. Agora, se um homem tem 2 esposas e 3 namoradas que não se conhecem, Gender-based. That terminology is gender-based. ele ainda assim não é adúltero. Você não conhece Torá, você não conhece o que está escrito. Só uma mulher pode ser adúltera, porque essas acusações têm base no gênero. O homem vira fornicador quando ele faz o que não deve. So all this changed Então, tudo isso mudou. when we understood that heaven and earth Quando nós entendemos que os céus e a terra was renewed and passed away many times. foram renovados e passaram muitas vezes. So now we could say, oh, Yahushua says, one more time. Então, agora nós podemos dizer, porque Yahushua falou, mais uma We vez just read, só. one more time. Mais uma vez só. So in 60 AD, he says, one more time. Então, em 60 dele, fala, só mais uma vez. So we are now under the final heaven and earth, Então, agora nós estamos abaixo do céu Right? e terra finais. which must mean that what we read in Revelation 21 already happened in 70 AD. Tem que significar If that's que the last one, that must mean it already happened. isso tem que significar que aquilo que a gente lê no livro de Apocalipse já aconteceu, porque só ia acontecer mais uma vez. Now look at verse 10. Olha o versículo 10. Follow with me. Sigam comigo. Now this is the tripper. Agora, isso aqui é o tropeçador. This is tripper bait. Isso aqui é a isca. But the day of the Lord, or the Yom of the Master Yahuwah, Mas o Yom do Mestre Yahweh will come as a thief in the Laila. virá como um ladrão de noite. So how can Yahusha's coming be visible to every eye Então, como é que o dia de Yahushua pode ser visível a todos os olhos, and like a thief in the night? mas como um ladrão à noite? How can you ever wonder about that? Já se perguntaram sobre isso? Revelation 1:7. Apocalipse 1:7. Every eye will see him. Todo olho o verá. Like lightning shines from the east to the west. Como o relâmpago que brilha do leste ao oeste. Okay? Every eye shall see him. Todo olho o verá. How so? Like lightning, nobody misses lightning. Como? Igual um relâmpago. Ninguém perde um relâmpago. And yet on the other side, Mas ainda assim, do outro lado, he's going to come quietly. Nobody's going to see him. ele vai vir inquieto. Ninguém vai ver ele. When a thief breaks into your house at 3 a.m, are there 10 million people who see him or 4 million?
Quando um ladrão entra na tua casa de noite, 4 mil ou 3 milhões de pessoas que vêm? The two people sleeping don't even see him. Nem as duas pessoas dormindo vê. So can both things be true? Duas coisas podem ser verdade? Absolutely. Sim, Once we understand this. ao menos que nós entendemos. To the world, he comes as a thief in the night because they're looking for his feet to get nail polish and get a pedicure so he can touch down on earth on the Mount of Olives. Para o mundo, é como um ladrão de noite, porque eles estão esperando Yahusha fazer as unhas do pé para pisar no Monte das Oliveiras com as unhas pintadinhas, com base, tudo certo. But we realize he's coming in the clouds. Mas nós percebemos que ele veio nas nuvens. And we're going to see the result of his coming, but we're not going to see his feet. We're not going to see his lipstick. We're not going to see his hands. E nós veremos o He's going resultado. to come like a thief in the night. E nós veremos o resultado da sua vinda, mas não os pés dele, não as We're mãos. back up on the screen. But to Caiaphas Mas para Caiafa and his family e a família dele, and the Sanhedrin e o Sanhedrin, and the murderers, e os assassinos, every eye will see him. todo olho o verá. He said to Caiaphas, you will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Everybody else will see nothing because he's coming as a thief in the night. Now it makes sense. Ele falou para Caiafa e para Now it makes sense. E ele falou para aqueles caras do Sanhedrin, vocês me verão nas nuvens com poder e grande glória, mas para o resto do mundo, ele viria como um ladrão à noite. Faz sentido agora. Because if he came to earth, he wouldn't be a thief, would he? Porque se ele viesse para a terra, ele não seria ladrão, certo? If every eye on earth, Se todo olho na lesbians, terra, LGBTQ, people who sleep with animals, all kind of perversity, every eye is going to see him. Well, yeah, if he came to earth, every eye would see him, right? bom, se ele viesse para a terra, todos os olhos o veriam, as lésbicas, os LGBT, todo mundo veria ele. But he didn't say that. He said he's going to come like a thief. Mas ele não falou isso, ele disse que viria como um ladrão. 2 Peter 3:10, 1 Thessalonians 5:2. 2 de Pedro 3,10, 1 Tessalonicenses 5,2. So who's going to see him? Então quem que vai ver ele? The ones who wouldn't put on a wedding garment? Aqueles que não vestiram as vestes do casamento. The ones who refused to come to the wedding of his son? Aqueles que recusaram a vir ao casamento do filho dele. Yeshua said, no problem. I'm coming to burn your city and kill you, you murderers. And every one of you, every eye will see me, but the rest of the world will not see me because I'm coming as a thief in the night. Então ele falou, para vocês assassinos, todos os olhos de vocês que me perfuraram me verão, mas pro resto do mundo, eles não vão ver quando eu vir. Eu vou vir como um ladrão de noite. So those people are still being shaken in a sense. Essas pessoas ainda estão sendo chacoalhadas de certa forma. So now it's making sense. Então agora está fazendo sentido. Now watch this. So Yahusha, and by the way, people say, Revelation 1:7. As pessoas falam, não, Apocalipse 1:7. He's coming back and every eye will see him. Ele está voltando e todos os olhos o verão. Because lightning comes, nobody misses lightning. Porque ninguém perde um relâmpago. You ever hear that one? Já viram essa? You ever hear that one? Oh, Já viram brother, essa? his coming will be like lightning because nobody misses lightning. Ah, irmão, a vinda dele That is a lie. vai vir igual relâmpago que ninguém That perde is a relâmpago. lie. Isso é mentira. Lightning is a local event. Um relâmpago é um evento local. It could be lightning on Otis Yarborough Road and I don't see a blessed flicker here. Pode acontecer um relâmpago numa estrada e eu não vejo nada aqui. There have been times there's been lightning on Lisa Court and there wasn't anything here. Uma vez aconteceu o relâmpago na Lissa Court e aqui não aconteceu nada. Lightning is a localized light show for a purpose for those who are being shown a local light show. O relâmpago é um show de luz local para o propósito das pessoas que estão vendo dito show de luz local. So who saw what every eye saw him when he came back like as if lightning shines? Então, quais foram os olhos que viram ele quando ele veio como se o relâmpago brilhasse? Everybody in the city, the headquarters of apostate, fake Judaism, they all saw the lightning, they all saw the thunder, and the rest of the world saw nothing. He came as a thief in the night. Todo mundo naquela cidade viu ele, todos aqueles que o perfuraram, todos aqueles que tinham que vê-lo, viram ele voltando. Agora o resto do mundo não viu absolutamente nada. So that begs the question, why would he do that to us? Então isso traz a pergunta, por que ele faria isso conosco? Yahushua came as a thief in the night. Why would he do that to us, to you, to the ones who love him? Ele veio como um ladrão de noite, por que ele faria isso conosco, com aqueles que o amam? He didn't. Ele não fez.
He left his last will and testament. Ele deixou a sua palavra final no testamento. In Luke 21, he said, when you see Jerusalem surrounded by armies, this is this time that I'm returning. This is the time of the fulfillment of all things. He prepared us. Ele nos He didn't preparou. leave us in the dark. Ele não nos deixou no escuro. Ele falou, quando todas essas coisas acontecerem, o fim está próximo. Ele nos preparou, ele nos disse tudo o que ia acontecer antes. He will come as a thief in the night, watch this, in which the Shamayim Ele virá como ladrão de noite, dá uma olhada, no qual o Shamayam will pass away passará with a great noise and shofar, com grande barulho de chofar. and the elements shall melt E os elementos derreterão with fervent heat. com calor fervente. The earth and the world will be burned up. O mundo será queimado. Stop. Now let's go back 16 weeks. Beleza, agora vamos voltar 16 semanas. Keep it on the screen for a few minutes. Scroll up a little bit. No, 10. Yeah, you're fine. You're fine. Let's go back 16 weeks. Vamos voltar umas 16 semanas. How did we read this verse 16 weeks ago? Como é que nós líamos esse versículo há 16 semanas atrás? At the end of the age that has no end, got it? At the end of the, remember, which makes no sense, No fim da era, que não tem fim, o que não faz Está- sentido nenhum, Messiah will come, o Mashiach virá, and the world and the elements will melt e o mundo e os seus elementos derreterão with fervent heat. com calor fervente, The earth, the world, a terra, o mundo, and all the works of this world e todas as obras desse mundo will be burned up. Isn't that the way we used to see it? serão queimadas. Não é isso que a gente costuma dizer? So that means the world will be burned up. Então isso significa que o mundo será queimado. Nuclear holocaust. Holocausto nuclear. We said the old world was destroyed by water and the new world is going to be destroyed by fire. Nós dizíamos que o antigo mundo foi destruído por água e o mundo atual será destruído pelo fogo. Now that we've had a slight adjustment in our definitions, Agora que nós tivemos um ajuste da nossa definição, what is the current heaven and earth? o que é o céu e terra atuais? That construction, the temple, which was in the process of passing away. Aquela construção, o templo que estava no processo de passar. So the Shemayim and the earth that was passing away Então, o Shamayam e a terra que estavam passando was the center of fake worship, fake religion, the center of deception. eram o centro da falsa religião, do falso louvor, o centro da enganação. At one specific time in one specific year, Em um tempo específico, em um ano específico, that was burned up. que foi queimado. Isn't that exactly what happened in 70 AD? Não é exatamente isso que aconteceu em 70 AD? The murderers were burned up, the city was burned up, the temple was burned up. There was not left one stone upon another. Isn't that exactly what happened? Os assassinos foram queimados, o templo Well, foi queimado, a cidade yes. foi queimada, nenhuma pedra foi Maybe. deixada sobre a outra. Não foi isso que aconteceu exatamente em 70 AD? It wasn't the world that melted, Não foi o mundo que derreteu. it was Hagar, Foi Agar, it was Egypt, foi o Egito, it was Sodom and Gomorrah where our master was crucified, Revelation 11. foi Sodoma e Gomorra, onde nosso mestre foi Hello out there, anybody with me? Apocalipse 11. What a difference 16 weeks makes. Que diferença 16 semanas fazem? The elements would be burned. Os elementos seriam Now I gotta queimados. be honest, we don't know what that means. Agora, eu tenho que ser honesto, a gente não sabe o que significa. Shaliach, I hear you. Ah, Xulia, eu tô te entendendo. The city was burned, the temple was burned, the old heavens and the earth were passed away, and now we have a new kingdom that cannot be shaken. I got all that. Os elementos, a cidade foi queimada, o antigo sistema de louvor foi queimado, agora nós temos um céu e terra que não são Turn to mais your neighbor and say, I abalados. got all that. Olha pro teu próximo e fala, ó, I got entendi, it. entendi já. But what I don't have, Agora, o que eu não entendi, what I don't have, and I'm not tracking with you, brother, e eu não entendi, eu não tô aí contigo ainda, irmão. melt. Derreteu. It says the elements will melt. Aqui diz que os elementos se derreteriam. And the world or the earth will be burned when the elements melt. E o mundo será queimado quando os elementos queimarem. And must be the end of the world. Isso tem que ser o fim do mundo. Be so kind, get Bible Hub up there for me. Let's get Bible Hub up there. We're looking at 2 Peter 3:12. Nós estamos em 2 de Pedro 3:12. 2 Peter, we could do 2 Peter 3:10, and then we can go to 12. Let's start with
Let's start with 10 and then we'll jump to 12. Vamos começar em 2 de Pedro 3:10 e a gente vai para o versículo 12 depois. Okay, make it a little bigger if you can. There you go. We're in 2 Peter 3:10. 2 de Pedro 3. See, I didn't come to Baker County to fool you, Eu não vim para cá para enganar vocês, or to fool myself for that matter. ou para me enganar também. Will come, however, the day of Yahuwah, Virá então o dia de Yahweh, Hemara Kuriel, Hemeracurios, like a thief. Go ahead, keep going. como ladrão, In which the heavens with a roar nos quais os céus com um rugido will pass away, passarão, and the elements will burn with heat and be dissolved. e os elementos queimarão com calor e serão Keep dissolvidos. going, and the earth, which is J, E a not cosmos, not the world. The world is cosmos. J is the earth, meaning Jerusalem or Judea. E a terra, que é Ge, não é cosmos. Cosmos seria o mundo inteiro. J. Ge é aquela terra. Greek 1093 is the earth. It's a local place, Judea, Jerusalem. It's not cosmos. If the world was going to be destroyed with fire, the word would be cosmos. Ge 1093 do grego é aquela terra, um local específico geográfico, não é o mundo inteiro. Se fosse o mundo inteiro que seria queimado, seria cosmos. Now scroll back up. So the elements Então os elementos is the word stoichia. é a palavra stoicheia. Greeks 47:47. Grego 47:47. Okay. Let's see what it means. Scroll down. O que Stop. significa? It means, Significa, listen very carefully. ouçam com muito Because cuidado. you always believe that the world's going to be burned up at the end of time, right? Todo mundo aqui acreditou que o mundo seria queimado no fim do tempo. There's absolutely no chance that this is what that means. Não tem absolutamente chance nenhuma disso ser o que significa. It means elemental things, Isso aqui significa coisas elementares, beggarly elementary principles, elementos miseráveis, base knowledge, worthless knowledge. conhecimento sem valor, Scroll down further. Elements of a fundamentalist religion, elementos de uma religião fundamentalista, a base of nothingness, uma base de nada, a base of elementary, worthless, beggarly principles, elements, or faith or way of life. uma base miserável de coisas primárias, elementos ou um jeito, uma maneira de vida, Presented in an arrangement also known as a religion. apresentados em um arranjo, também conhecido como religião. Now go back to RSTNE. Keep that open. So when Yahusha returns, Então, quando Yahusha retorna, the elements that will melt, what do you think the elements that melted in 70 AD? What do you think they are? o que vocês acham que eram os elementos de 70 AD que foram derretidos? Talmud, the Mishnah, the Gemara, the oral law, all the traditions of man, Matthew 15. A Gamora, o Mishnah, o Zohar, o Talmud, a Torá oral, todos aqueles elementos judaicos, Mateus 15, All the elementary things that were not biblical, todas as coisas elementares que não eram bíblicas, that the old heavens and the old earth kept pumping into the people, que os antigos céus e terra continuaram empurrando para o povo, those elements would be Greek 47:47, stoicheon. esses elementos seriam grego 47:47, stoicheon, The elements of an unbiblical philosophy, os elementos de uma filosofia não bíblica, a false religion, uma religião falsa, ceremonially arranged precepts preceitos arranjados cerimonialmente by the synagogue of Satan, pela sinagoga de Satanás, those elements will be burned in the earth. The earth is Jerusalem. Jerusalem is called the center of the earth or the apple of Yahuwah's eye. esses elementos serão queimados em Jerusalém. Jerusalém era chamado de o centro da terra, ou a maçã dos olhos de Yahweh. The center of the earth will be burned. O centro da terra, a terra será queimada, Because Yahuwah has targeted the murderers, porque Yahweh botou o alvo nos assassinos, and Yahuwah has targeted the elements. e Yahweh colocou um alvo nos The elementos. elements will melt. Os elementos derreterão. This has nothing to do with nitrogen, hydrogen, peroxide, monoxide. Isso aqui não tem nada a ver com hidrogênio, oxigênio, peróxido. There is no way you would have seen this 16 weeks ago. No way. Não tem jeito nenhum que vocês teriam visto isso aqui há 16 semanas atrás. Put it back up there so you don't think I'm lying, because everybody needs to see this, and I mean see this. Eu quero que todo mundo aqui veja isso. 2 Peter 3:10. 2 de Pedro 2:10. Não, 3:10.
Bible Hub, please. 2 Peter 3:10. 2 de Pedro 3:10. The Greek word is stoicheon A palavra grega é stoicheon, or stoichia. ou stoichia. It means beggarly, unbiblical traditions and a system of arrangements that is garbage, it's base, it's vain, it's worthless. Isso aqui significam elementos, uma base de coisas elementares que não têm valor, elementos miseráveis primários. He's going to dissolve and burn the stoicheia. Ele vai dissolver e queimar a He's stoicheia. going to dissolve and burn the stoicheia. Ele vai dissolver e queimar a stoicheia. He's going to dissolve and burn the stoicheia. Ele vai dissolver e queimar a stoicheia. Okay? So don't call me up next week and say, but 2 Peter says the world's coming to an end and it's going to burn because just like in the flood, it was destroyed. Now it's going to be destroyed by fire. No, it's not. The earth will be destroyed. It was destroyed. And the beggarly elements were destroyed. The old heavens and the old earth were destroyed. This has nothing to do with nuclear holocaust or end of world apocalyptic nonsense. Então não liga para mim daqui a uma semana e fala, não, esse 2 de Pedro 3, 9 e 10 fala que o mundo tem que ser destruído porque os elementos serão queimados. Não, a terra, aquele local geográfico foi queimado e os seus elementos foram queimados com o calor fervente que dissolve. That word stoicheia Essa palavra stoicheia is used 7 times in the Brit Hadashah é usada 7 vezes na Brit Hadashah, without exception. sem exceção. It does not mean the end of the world or the burning up of the world or the end of the elements in the world. Isso aqui não significa o fim do mundo ou a destruição dos elementos do mundo da tabela periódica. Without exception. Sem exceção. It refers to the destruction of a philosophy, Essa é a destruição de uma filosofia, a tradition, de tradição, a religion, uma religião, ceremonial precepts, preceitos cerimoniais, books and writings e livros e escritas that are in opposition to Yahuwah. que são oposição a Yahuwah. Let's continue. RSTNE. E assim nós continuamos nos RSTNE. So that's verse 10. Isso aqui é o versículo 10. Now we all know that happened in 70 AD, not at the end of some so-called world. E nós sabemos que tudo isso acontece em 70 AD, não no suposto chamado fim do mundo. This was written in 60 AD. Isso aqui foi escrito em 60 AD. Verse 11. Versículo 11. Seeing then that these things are around the corner, Vendo então que essas coisas estão para acontecer, the place you worship, the place you bring goats, the place you bring bulls, o local onde vocês adoram, onde vocês trazem cabras e touros, prepare yourself, preparem-se, seeing that these elements, vendo que esses elementos... it's not talking about atoms and atom bombs, no! Isso aqui não está falando de bomba atômica, não. The stuff that you worship, the place you worship, the ceremonies which you worship that are unbiblical. Os bagulhos que vocês adoram, as cerimônias que vocês adoram, aquilo que vocês adoram que não é bíblico. These will be dissolved, verse 11. Isso será dissolvido, versículo 11. That means you will see these things dissolved. He's talking to the first generation. He says the place you worship will not be available anymore. Ele está falando para aquela mesma geração. As coisas que vocês adoram, com as coisas que vocês adoram, isso tudo não será mais disponível. Verse 11, seeing that this place that you've been trusting in, the heavens and the earth will be burned up and the elements, Talmud, traditions. Versículo 11, vendo que todos esses elementos que vocês confiam, Talmud, Mishnah, as cerimoniais, eles serão queimados, dissolvidos. You're trusting in your race and being a Jew. All the records, all the temple records are going to be burned up. Vocês estão confiando na sua etnia de ser judeus, todos os registros serão queimados. So that he that wants to be a Jew must be one inwardly, whose circumcision is of the heart and not of men. Para que aqueles que querem ser judeus, que eles têm que ser circuncidados do coração e não dos homens. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. It says in Romans chapter 2, he that is a Jew is one inwardly, whose circumcision is of the heart and not of men. Aquele que está escrito que aquele que é um judeu internamente, feito pela circuncisão do coração, que é de dentro e não dos homens.
He's talking to that generation. Your church is going to be closed. Ele está falando para aquela geração, a tua igreja vai ser fechada. All the traditions, all the rebellion, all the unbiblical things that have been lifted above the word of Yahuwah, the elements, the beggarly, base, vain, worthless tradition of the fathers, the elements of this thing will be burned up. Ele está dizendo para aquela geração, todos os elementos, as suas tradições dos seus antepassados, esses elementos primários, a sua celebração, as suas tradições vãs, todos esses elementos serão queimados. Let's be honest, when we read the word elements, we think of nitrogen, oxygen, atoms, splitting atoms. Oh my gosh, atoms are splitting. I better call my aunt. Aunt, have you seen the atoms splitting outside your front door? Toda vez que a gente Right? That's what we think, right? The atoms are splitting. Oh my gosh. Toda vez que a gente lê essa palavra, Hiroshima, Nagasaki on steroids. a gente pensa no hidrogênio, no oxigênio, no Nola Gale is back. Hiroshima, Nola Nagasaki. Gale is back. Some of you actually know what the Nola Gale is. Enola Gay, actually, It's not the cleaning lady. Let me give you a hint. with the fat boy bomb. Who you calling fat boy? That bomb that destroyed the I'm Japanese. the bomb, but I ain't a fat boy. I'm the bomb. Come on now. The Nola Gale. No, that's the first thing we think about. É nisso que a gente pensa, na bomba nuclear, o avião lá dos americanos que destruiu o Japão. That was what we used to drop the bombs on Foi aí que a gente costumou jogar as bombas. Hiroshima and Nagasaki. Em Hiroshima e Nagasaki. So we're not looking for that anymore. Nós não estamos mais buscando isso. We're looking for the things that will be dissolved so we can adjust our walk. Nós estamos buscando por aquilo que vai ser dissolvido para que nós ajustemos nossa Kingdom, caminhada. Can you repeat the last thing? switch kingdoms Para que nós troquemos reinos out of the one that had begun to be shaken. daquele que começou a ser chacoalhado Stay in Yahusha's kingdom that what? e ficarmos no And reino not be shaken. que não pode ser chacoalhado. We are in a kingdom now. Nós estamos num reino agora, Not 50,000 years from now when the dinosaurs start flying. não daqui a 15 mil anos, quando o dinossauro começar a voar, That cannot be removed. que não pode ser removido. Isaiah 9, 6 and 7. Isaías 9, 6 e 7. Luke 1, of his kingdom there shall be no end. Lucas 1, do reino dele não haverá fim. Ask the Christian, are we in the kingdom of God? Yeah, we're in the kingdom of God. Pergunta para o cristão, a gente está no reino de Deus? Sim, nós estamos sim. But when is the world going to end? When Jesus comes back. Mas quando que esse mundo termina? Quando Jesus voltar. So the age of the kingdom is going to end. Então a era do reino vai terminar. You just told me that the kingdom has no end. Tu acabou de me dizer que o reino não tem fim. That's the problem of the futurist. Esse é o problema com o futurista. They contradict themselves. Eles se contradizem. You won't find a pederast making a fool of themselves on television. He's coming back in 1988. Você não vai encontrar um preterista se fazendo de tolo No, na televisão. sorry. Não, ele vai voltar em 88. Sorry, my calculator was broken. I meant 1989. Ah, desculpa, não era no 88, não, era 89. No, sorry. I spoke to John Hagee. He straightened me out. It's 2005. Ah, no, The Lord's desculpa. coming back in 2005. Desculpa, eu falei com o John Hagee, ele me You ajustou. Era keep sending the money. You keep sending the money. You keep listening to these people. E tu continua enviando dinheiro para essa galera, você continua ouvindo eles. Harold Camping, Family Radio. He told everybody, millions of people on radio to sell their homes, everything. The rapture was going to come in 1994. O Harold what? Harold Camping. O Harold Camping falou para todo mundo que era para vender tudo que eles tinham, porque o mundo ia acabar em 97. But the preterist, the full preterist, doesn't have to manufacture dates and put egg on their face because all they do is refer you to the word of Yahuwah to make their case. Mas o They don't have to set dates. Mas o verdadeiro preterista não tem que dar data nenhuma, ele só te leva para o que Yahusha disse, lá estão as datas. So since you know these things, Então, já que vocês sabem essas coisas, what manner of men and people should we be que maneira de homens e pessoas deveríamos ser? in this kingdom that cannot be shaken? Nesse reino que não pode ser chacoalhado. Our conduct should be kadosh, Nossa conduta deveria ser kadosh, different, set apart, diferente, apartada, and living a lifestyle of Shabbat, guarding piety. e vivendo um estilo de vida de devoção por guardar o Shabat.
while we wait Enquanto nós esperamos and desire e desejamos the day of Yahuwah, the day of the Lord, o dia de Yahweh, o dia do Senhor, why would they desire the day of Yahuwah? por que eles desejariam o dia de Yahweh? Because he's coming in judgment Ele está vindo em julgamento on their persecutors nos perseguidores deles, while he's coming to fulfill scripture enquanto ele está vindo para cumprir a escritura and begin the kingdom even in more earnest. e começar o reino ainda com mais velocidade. The coming of Yahusha, A vinda de Yahusha, the day of Yahusha in which the Shamayim, o dia de Yahusha no qual os Shamayam, being on fire, estando em fogo, shall be dissolved, serão dissolvidos. and the Stoichia, again, Greeks 47:47, E os estoikion, os elementos 47 e 47 do grego, shall melt with fervent heat. serão derretidos com calor So fervente. verse 10 says the elements will melt with heat. Então, o versículo 10 diz que os elementos derreterão com calor. Verse 12 says the elements will melt with heat. O versículo 12 diz que os elementos serão queimados com calor. Again, that word stoichia is used 7 times. De novo, essa palavra estoiquia é usada 7 vezes. In the New Testament, Brit Hadashah, No Novo Testamento, na Brit Hadashah, without exception. sem exceção. It does not refer to the world burning up. It refers to the destruction of philosophy and ritual and beggarly elements. Isso não se refere à destruição dos elementos da tabela periódica, mas se refere à destruição de filosofia, de tradições e de elementos primários miseráveis. So you should desire the day of Yahuwah because you're going to be free to worship in spirit and truth. Finally, he's going to get rid of those murderers. He's going to get rid of those crooks. He's going to get rid of those gangsters. And your son will set you free. And the son will be your high priest. And the New Jerusalem will be your altar. And you'll be free to worship him, John chapter 4, in Ruach and Emet. When I get rid of those people, come on, somebody. Tambourine in the house. I love vocês it. têm que estar esperando o dia de Yahweh, porque Love quando ele it. chegar, vocês vão poder louvar a Yahweh, João capítulo 4, em Ruach e em Amato, porque ele vai More- destruir o sistema de More louvor. powerful than the hand clap. Much more powerful. Daqueles- Got to get this aquele, guy a tambourine. Where's ele your vai tambourine, brother? Ele vai destruir o templo, o sistema de louvor She daqueles borrowed bandidos, daqueles bandidos, de tudo aquilo lá, para vocês adorarem ele em espírito em Amato. Não vai precisar passar por aqueles tiranos. Now watch this, verse 13. Watch this. Agora, versículo Stay 13. with me. Let's go around the funnies. Stay with me. Watch. Look at verse 13. Let's work our way around the funnies. Nevertheless, No entanto, we, according to his promise, nós, de acordo com a promessa dele, we're not going to be burned up with those elements. não vamos ser queimados com esses elementos. We look for a renewed Shamayam Nós buscamos por um chamayam renovado and a renewed earth, verse 13, e uma terra renovada, versículo 13, where Sedaka dwells, onde a Sedaká vive, the high priest of Zadok dwells, o sacerdote de Tzadok vive, the righteous dwell, os justos habitam, Enoch dwells, onde Hanok habita, Abraham, Yitzchak, and Yaakov dwell, Abraham, Yitzhak e Yaakov all habitam, the saints of the ages dwell. todos os Kirushim das eras habitam. So we want Yahusha to return in 60 AD in 10 years Então, nós queremos que a Yahusha retorne em 70 AD, daqui a 10 to anos, get rid of the garbage para se livrar do lixo, so that we can enter the final new heavens and the new earth. para que nós possamos entrar nos céus e terra finais. We couldn't fully enter the final new heavens and new earth, Hebrews 12, until that one was burned. As long as that sucker was standing, it could deceive a disciple. It could deceive a follower. So it had to be gotten rid of for the final heaven and earth to be fully functional. Nós não podíamos entrar no final céus e terra até que aquele de Hebreus 12, que Hebreus 12 fala, fosse queimado, porque enquanto aquele templo, aquele céu e terra estivesse de pé, ele podia enganar os querentes, ele podia enganar os seguidores, então ele tinha que ser destruído antes do final céu e terra viessem. So while people are making fun of you, Então, enquanto as pessoas estão zombando de ti, says to the first century believers, ele fala para os crentes do primeiro século, if you just hang in there se vocês só segurarem um pouquinho, for another 10 years, por uns 10 anos, we're going to have the final heavens and earth nós vamos ter o final céus e terra, where righteousness dwells. onde a justiça habita. Just hang in there. It's 10 years away. Só relaxa, falta 10 anos It's só. not going to be that. Just hang in there.
Não vai ser tão longe. And Calma, there'll be a relaxa. high priest in the order of Melchizedek. E haverá um sumo sacerdote na ordem de Malquisedec. And the righteous ones, your loved ones, will be there. E os justos, os teus entes queridos, estarão lá. But first, I've got to sweep the other stuff away. Mas primeiro eu tenho que varrer as outras paradas. One was incumbent on the other. Um era incumbente do outro. And he was encouraging them because he said it's only going to be 10 years. E ele estava encorajando eles porque faltava mais 10 anos só. It's not going to be that long. It's just going to be 10 years. Não vai demorar muito, falta 10 anos And só. for us, it's even more joyful because it's already happened so long ago and we should flourish in it. We should live in it. We should have our very being in it, in the final new heavens and new earth. E para nós deveria ser mais alegre ainda, porque já aconteceu há muito tempo e nós deveríamos Baruch Hashem Yahuwah. até a final. The stoichia is gone. Os estoiquionos se foram. The beggarly elements, the tricks of the enemy, the tricks and seductiveness, and the duplicitous lips of rabbinic Judaism is gone. Has no authority over us. It's still in the earth, but it has no authority over us. Os elementos primários, essa língua duplicista, esses elementos dúbios, essa enganação, ainda existem na Terra, mas eles não têm mais controle sobre nós. Seeing that these things be dissolved, what manner of men shall we be? The joy of Yahuwah is our strength, knowing that all these things were accomplished. Vendo que essas coisas aconteceram, que tipo de homens deveríamos ser, já sabendo que a alegria de Yahweh nos fortalece? That's why we're smiling. É por isso que a gente sorri. That's why we're happy. É por isso que estamos felizes. It's a relief. Porque é um alívio. We're free to be us. Nós somos livres para sermos I see nós. some of your faces. You're smiling for the first time in years. Eu vejo o rosto de vocês estão sorrindo pela primeira vez em anos. We're free to be Shabbat guarding piety children Nós somos livres para ser filhos da devoção de guardar o Shabat. and enjoy the ride and enjoy the trip. E curtir a viagem, curtir a jornada. The old heavens and the old earth was taken out of the way. The elements were burned up. Praise Yahuwah, every beggarly element. Os antigos céus e terra foram dissolvidos, todos os elementos primários, louvado seja Yahweh por isso. Was burned up, and now we're free, Yochanan 4, like you told the woman at the well, to worship him in Ruach and in him. Eles foram queimados e agora nós somos livres, como disse em Yohanan capítulo 4 e Yahusha, agora nós podemos louvá-lo e honrá-lo em Ruach e em Amat. So, what about us? E que tal nós? We're looking Nós buscamos, no more. nós não mais buscamos. Audience relevancy, brothers and sisters. Relevância da plateia, irmãos e irmãs. He's talking to those that are still waiting 10 years in the future. Ele está falando com aqueles que ainda estão esperando para 10 anos no futuro. And he says 10 more years and a promise is coming. E ele está falando, ó, mais 10 anos e as promessas estão vindo. The final, last, Hebrews 12, new heavens, new earth, E Hebreus 12, a última vez que os céus e a terra serão renovados. where only Tzedakah dwells. Onde só Tzedaká habita. Verse 14. So then, beloved, Versículo 14. Então, amados, seeing that you look for the return of Yahusha and the judgment of the old heavens and the earth, it's a simultaneous event. vendo que vocês ainda esperam essas coisas para o retorno de Yahusha e o dissolvimento desses elementos, são coisas simultâneas, Be in shalom, estejam em shalom, live without spot, vivam sem culpa, sem mancha, live without blame, vivam sem culpa and live without compromise. e vivam sem compromissos. Said, live without compromise. Vivam sem ceder. Be steadfast and unmovable in Yahuwah, Sejam estáveis e movíveis em Yahweh, knowing in whom you have believed and that he is able to bring it to pass. sabendo em quem vocês confiaram e quem é capaz de fazer acontecer. Now, as we wind down, there's probably a lot more here. Agora, talvez tenha muita mais coisa aqui, mas enquanto a gente termina, If I'm an attorney, I still can't rest. eu não consigo descansar ainda. So are we over this lie? Então a gente já destruiu essa mentira. 2 Peter 3, Segunda de Pedro 3. butcher it some more Vamos copiar mais um pouquinho ainda, so we can sell more beans para que a gente possa vender mais feijão and more gas masks. e mais máscara de gás. And we could buy underground shelters because you know the end of the world, the atoms and the chemicals and everything, nuclear holocaust, nuclear annihilation is coming, mutually assured destruction. E que a gente possa comprar mais máscara de gás, porque o holocausto nuclear está vindo, a gente precisa de mais coisa e não sei o que lá, tem que comprar mais feijão, mais coisa. That was not what he promised the Jewish hierarchy. What he promised the Jewish hierarchy is, behold, your house is left to you desolate. There shall not be one stone upon another that shall not be thrown down. This is the promise. And for us in the first generation, keep on keeping on. Because all those people that are laughing at you, in 10 years,
they're not going to be laughing anymore. Mas não foi isso que ele prometeu para a hierarquia judaica. Ele prometeu para a hierarquia judaica: ó, toda a casa de vocês será deixada para vocês desolada. Não restará uma pedra sobre a outra que não será derrubada. Mas para os outros remanescentes, ele falou: ó, a galera tá rindo de vocês, mas daqui a pouquinho eles não vão mais estar rindo. Calma, continuem. Let's go quickly. Vamos rapidinho. Now, I'm going to show you the other 6 times the word stoicheia is used. Agora eu vou mostrar para vocês as outras 6 vezes que a palavra estoiquia foi I usada. told you that every time it's used, it's not talking about the end of the world or the elements of the atmosphere being burned. It's false religions, false philosophies, E eu false falei systems of approaching Yahuwah. para vocês que quando essa palavra elementos ou estoiquia é utilizada, ela não está falando dos elementos da tabela periódica sendo destruídos na atmosfera, não. Está falando da religião falsa com seus elementos falsos. We're going to go quickly. Galatians 4:3. Vamos rapidinho, Gálatas 5:3. Every time that word is used, it has nothing to do with the destruction of the world, but the destruction of false philosophies. Toda vez que essa palavra é usada, tem a ver com a destruição, não do mundo, mas de falsas filosofias. You ready? Couldn't go fast. Estão prontos? Vamos rápido. Even so, when we were children, we were in slavery under the stoicheia of the Olam Hazeh. Da mesma forma, quando éramos crianças, estávamos abaixo da estoiquia do Olam Hazeh. See that word elements in verse 3? Está vendo essa palavra elementos no versículo 3? Does it sound like atoms and chemicals to you? No. Isso soa como átomos e químicos para ti? Não? We were under the old heavens and the old earth, that old religion that was a mixed bag of truth and error. Nós estávamos abaixo do antigo céu e da antiga terra, que era um saco misturado de tradição com erro. Now jump down to verse 9. Agora vamos pular para o versículo 9. Galatians 4:9. Gálatas 4:9. We're going to go quickly because you're hungry. Vamos rapidinho que vocês estão com fome. So we're going to go quick. I'm going to accommodate you. Vamos rapidinho. But only if you pay attention and watch and turn to the scripture. Mas somente se vocês prestarem atenção. But now after you have known Yahuwah, or rather are known by Yahuwah, Mas agora, depois que vocês conheceram Yahweh, ou melhor, que foram conhecidos por ele, how do you return again como que vocês retornam novamente back to the weak, de volta aos fracos, poor, pobres, stoicheia, estoiquia, in which you desire to be a slave again? e vocês desejam ser escravos Does novamente? that have anything to do with the end of the world? No. Tem alguma coisa a ver com o fim do mundo aqui? Não. Going back to Judaism that was and is bankrupt. Isso aqui está falando do judaísmo, que era e é falido. You're hungry. I got to go fast. You're hungry. They tell me you're hungry. Colossians 2:8. Colossenses 2:8. I got a word that you're hungry. Eu recebi notícia que vocês estão com fome, tem que ir rápido. This is for all you fleshly disciples, Isso é para todos vocês, discípulos carnais. including me, I guess. Colossians 2:8. Colossenses 2:8. Colossians 2:8. Colossenses 2:8. If you're there, say there. Vocês estão lá, ó, fala aí. If you're not there, say here. If you're there, say there. If you're not there, say here. Simon says here. Simon says there. Here. All right. Colossians 2:8. Colossenses 2:8. There. Beware lest any man trick you, devour you, Cuidado para que nenhum homem lhes engane, lhes devore, through philosophy através de filosofia and vain deception, e enganação vã, after the what? Traditions of men, which segundo o quê? are. Go ahead, Josh. Segundo o quê? Segundo as tradições dos homens que são Which are the elementary or the stoicheia elementais ou as estoiquia of the earth and not after Messiah. da terra e não segundo o Messias. Philosophy, Filosofia, vanity, vaidade, worthless traditions tradições vãs are called stoicheia of this world são chamadas de estoiquia desse mundo, and not after the beautiful truth não segundo as lindas verdades that Messiah brings us. que o Mashiach nos traz. Check. Now go to Colossians 2:20. Então vamos para Colossenses 2:20. Colossians 2:20. Colossenses 2:20. Therefore, if you're dead with the Messiah, Portanto, se vocês estão mortos com o Mashiach, from the stoicheia a estoiquia of this earth, why as though you're living in the earth, dessa terra, mesmo como se estivessem vivendo na terra, are you subject to religious man-made ordinances, onde vocês estão sujeitos às tradições mundanas, such as tais como
Colossians 2:21. Esses 2:21. Touch not, Não toquem, taste not, não provem, handle not, não lidem, no movies, sem filmes, no dancing, sem dançar, no Netflix. sem Netflix. You can't eat pumpkin because the heathens use it on Halloween. So Você não no pode comer pumpkin abóbora. pie, no pumpkin pie for you. Você não pode comer abóbora porque os pagãos usam abóbora no Halloween. Então você não pode comer torta, não pode comer nada. And you can't enjoy the beauty of a botanical garden Você não pode curtir a beleza de um jardim botânico, because that's indulging the pleasures of the flesh. porque isso é indulgir os prazeres da carne. And our religion says you can't enjoy beauty, you have to suffer all the time to be like Christ. E a nossa religião fala que você não pode curtir a beleza da vida, você tem que sofrer para What I sempre. just pra ser mockingly described to you is stoichia. Eu acabei de descrever para vocês de forma de zombaria é estoiquia. And that's what the old Jerusalem, the old heavens and earth was peddling. É isso que a antiga Jerusalém, os antigos céus e terra Stoichia. estavam mandando, estoiquia. Let me say this again. There's not a single verse that equates stoichia to the physical end of this world. Not a single verse. It's only in the mind of the futurist. And the mind of the futurist is not humble and not willing to change if and when presented with new evidence. Deixa eu dizer de novo, não tem nenhum versículo que se refira à estoiquia como ao fim do mundo, só na mente dos futuristas. E a mente do futurista é arrogante o suficiente para, mesmo com provas, não querer mudar. Hebrews 5:12. Hebreus 12:5. Não, 5:12. Hebrews 5:12. Hebreus 5:12. Oh, you're going to love this one. Vamos amar isso aqui. You're going to love this one. Vocês vão encontrar isso aqui. Vocês vão amar isso aqui. This is the seventh occurrence. Essa aqui é a sétima ocorrência. Hebrews 5:12. Hebreus 5:12. Please turn there. Pois vamos lá. For when by now Pois quando, por agora, you ought to be morim, teachers. vocês já deveriam ser morim, professores. You're still a spiritual bambino. Vocês ainda são bambinos espirituais. You need someone to give you formula Vocês precisam que alguém lhes dê fórmula and a little breast milk e um pouquinho de leite de peito. because you're still a spiritual baby. Vocês ainda são bebês espirituais. You need someone to teach you Vocês precisam que alguém lhes ensine the first principles, os primeiros princípios the stoichia da estoiquia, of the primary writings. dos escritos primários. You're ignorant of the writings of Yahuwah, meaning scripture. Vocês são ignorantes das escritas de Yahweh, as que são escritura. You need stoichia. Precisam de estoiquia. You need kindergarten basics Vocês precisam de básicos do jardim de infância. that will never mature you, but at least you'll have some vain, only go so far basics Nunca te amadurecerão, mas você sempre vai ter pelo menos o básico. because you're part of those who need milk and not meat. E vocês são parte daqueles que precisam do leite, não da carne. Everyone who uses milk is unskilled in the word of tzedakah, Todo mundo que usa leite não tem habilidade na palavra da tzedakah. for he is a baby. Ele é um bebê. So new believers need the elementary school of Torah. Então, crentes novos precisam da escola elementar da Torá. So they're still involved with stoichia. Eles ainda sejam envolvidos com as So stoichia estoiquias. could mean false religion, but it could also mean the basics. Estoiquia pode significar falsa religião, como também pode significar o básico. Elementary, beggarly things As coisas elementares e miseráveis. that belong to those who need milk. Que pertencem àqueles que precisam de leite. In which of these 7 references have we seen a reference to the end of the world? Quais dessas 7 referências nós vimos alguma coisa falando do fim do mundo? Not a single one. Nenhuma delas. So where are we getting this stuff? Para onde nós estamos tirando isso? Watch, we're robots. Nós somos The end of the robôs. world is coming. Buy Oh. gas masks, bulletproof vests, stock up on your beans. O fim do mundo está vindo. Compra máscara de gás, compra colete à prova de bala, estoca We have a feijão. discount on garbanzos right now. Hurry up, hurry up. Hurry up, we got a discount on garbanzos.
Cara, a gente conseguiu um descontinho lá nas comidas lá. Oh yeah, Bora. the best, the best. Right now, the end of the world's coming. Right now, hurry, mercado, grocery, con Gambino beans, Porcota beans, Mafia beans, Carlo Gambino beans. Vamos comprar feijão, estamos descontinho, vambora. Rápido. Rapidinho, o mundo tá acabando, vambora. There's not a single reference Não tem nenhuma referência to the elements burning that have anything to do with atom bombs, nuclear bombs, apocalyptic end of life. esses elementos queimando, não tem nada a ver com bomba nuclear, com os elementos da vida queimando. It either means wicked philosophies of religion, Ou ele significa filosofias malignas da religião, or a new believer that's in elementary school and can't handle meat. ou um crente novo que está na escola elementar e não consegue... And that's lidar com my carne. message. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. This is not easy. This is 43 years in the making. Isso aqui não é fácil, tá 43 anos para ser feito. I couldn't have given this series. I wasn't mature enough. I was on milk. Eu não era maduro o suficiente para dar essa série, eu tava tomando leite ainda. Yahuwah would not entrust me with this Yahuwah não teria confiado em mim para isso, until he found fit. até que ele achasse certo. So blessed be his kadosh name. Abençoado seja o seu nome. Rebbe Kadosh. Rivka, come forward, please. Because it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. What day is it? Shabbat. That's what I mean. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Yeah. We'll see you on Wednesday. Nos vemos Yom Teruah. Yom HaTeruah. Wednesday, 1 o'clock Eastern Time. Quarta-feira, 2 horas, horário de Brasília. 2 o'clock Brazil. Amém. This Wednesday. Essa quarta-feira. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Music Maestro.